Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a esse canal. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Ana Paula Pinheiro. Esse canal é um canal novo. Aqui eu vou contar para vocês diversos casos de crimes solucionados e crimes misteriosos que nós não sabemos o porquê que aconteceu. Então, se você gostar do que ouviu, se inscreva neste canal, ative o sininho, deixe um recadinho, coloque um gostei no final do vídeo para me ajudar. Esse é um canal novo, ok? E juntos nós vamos crescer cada dia mais. Hoje eu vou contar para vocês o caso Richthofen, as almas gêmeas do mal. O caso Richthofen aconteceu na Nova Zelândia. O brutal crime cometido por Pauline Parker e Juliette Hume. Acusadas de manter uma relação homoafetiva, as amigas assassinaram a mãe de Pauline para viver uma vida dos sonhos e liberdade. Apesar de ter ocorrido na cidade neozelandesa de Christchurch, o crime cometido pela dupla Pauline Parker, que na época tinha 16 anos, e Juliette Hume, que tinha 15, foi tão brutal e de um contexto tão característico que abalou não só um país, como todo o continente. Esse caso foi conhecido como um crime marcado por amor e preconceito e uma mistura de instabilidade familiar. O crime aconteceu no dia 22 de junho de 1954. A vítima se chamava Honora Parker, ela era mãe de Pauline e ela foi assassinada com 45 tijoladas em sua cabeça. Pauline Yvonne Parker nasceu no dia 26 de maio de 1938. Ela foi fruto de uma relação entre Honora e Herbert, mas ela nunca chegou a ser criada com seus pais, pois Honora, sua mãe, era amante de Herbert, então Pauline era como filha bastarda. Herbert nunca assumiu Pauline como sua filha, pois ela era fruto de uma relação extraconjugal, e isso causou vários problemas em Pauline, vários problemas emocionais, porque o seu pai nunca a assumiu como filha. Por falta dessa instabilidade familiar, como eu disse, ela desenvolveu vários problemas. Ela não tinha amizades, ela era uma menina super introvertida, mas certo dia ela conhece Juliette Hellman, ela se torna sua melhor amiga e as duas têm muita coisa em comum, então elas se tornam almas gêmeas inseparáveis. Juliette Marian Hellman, ela nasceu na Inglaterra e tinha acabado de chegar na Nova Zelândia. O seu pai era um Dr. Henry Hellman e se tornou o reitor da Universidade de Canterbury, que ficava em Christchurch. Assim, ela passou a frequentar a escola High School Church Girls. E assim as duas passavam cada dia mais juntas. Elas faziam tudo junto, desde ir para a escola a qualquer atividade do dia, elas estavam sempre grudadas. Logo, a amizade, a união entre Pauline e Juliette passou a não ser bem vista por ambas as famílias. Eles achavam estranho porque tudo elas faziam juntos. E eles ficaram preocupados dessa amizade virar algo a mais, ou seja, uma relação homoafetiva. Naquela época, a relação homoafetiva não era bem vista na sociedade. As pessoas ainda tinham muito preconceito, inclusive era considerado como doença. Então as famílias ficaram super preocupadas e começaram a pensar em alguma forma de separar as duas para evitar qualquer tipo de aproximação extra entre as duas. As duas tinham uma identificação tão grande que elas não só tinham a vida parecida, como também tinham problemas de saúde parecidos. Então as duas ali, elas se encontravam como se uma tivesse sido feita para a outra. Pauline, quando tinha 5 anos, foi internada com osteomielite, que lhe causava muitas dores crônicas na perna. Já Juliette sofria de tuberculose e isso lhe acompanhou por muitos anos na sua vida. Todo esse sofrimento que Paulette e Juliette tiveram na infância as unia a cada dia mais. Tanto é que elas romantizavam todo o sofrimento que elas tinham. Então elas passavam horas conversando sobre as suas doenças, sobre os sofrimentos que elas passaram.
Tanto é que elas fugiam à noite quase todos os dias. Elas se encontravam em um parque escondidas para inventar histórias fictícias a respeito dos seus sofrimentos. Elas criaram então dois personagens, duas meninas fictícias, e essas meninas eram a representação de Pauline e Juliette. E elas criavam histórias de romance e também de crimes no diário de Paulette. Como eu havia dito, naquela época o preconceito era muito grande, as pessoas não tinham a mente aberta e acreditavam que a homossexualidade era uma doença mental grave. As famílias então perceberam que não teriam outra alternativa, que as duas acabariam ficando juntas, então eles decidiram separar Paulina e Juliette. Então, a primeira separação das duas aconteceu em 1954, quando o pai de Juliette chamou o Dr. Kennedy para avaliar a situação da sua filha. O Dr. Kennedy disse que Juliette tinha uma doença grave, que era o lesbianismo, e que não teria cura, que a única alternativa era separar as duas e deixar uma bem distante da outra. Então, o pai de Juliette cogitou enviar ela para a casa de alguns familiares na África do Sul. Mas, infelizmente, não deu tempo, porque as duas começaram, então, a tramar a morte da mãe de Pauline, porque, para elas, seria a única solução delas ficarem juntas para sempre. As duas meninas, então, começaram a tramar o assassinato de Honora, que, no caso, era a mãe de Pauline. Elas pensaram na melhor solução e que após o assassinato, as duas fugiriam para os Estados Unidos e publicariam as suas histórias de romance e crime, e na mentalidade delas, elas seriam muito famosas nos Estados Unidos. Após todo o planejamento do crime, elas decidem colocar em ação no dia 22 de junho de 1954. Paulina convida sua mãe, Honora, para passear no parque junto com Juliette. Pauline e Juliette já haviam planejado que pegariam um pedaço de tijolo e esconderiam dentro da sua meia calça. Então lá se foram as três, num passeio que parecia super inocente. Quando chegaram em um lugar isolado, Pauline e Juliette retiram os tijolos de sua meia calça. E quem é a primeira a golpear é Pauline. Então, Pauline golpeia sua mãe na cabeça. E na mentalidade das duas, elas achavam que somente um golpe seria suficiente para matar uma pessoa. Mas elas perceberam que aquilo não era real e foi necessário, então, 45 tijoladas para acabar com a vida de Honora. Imediatamente, logo após o assassinato, Paulina e Juliette fogem da cena do crime e elas já planejam a sua fuga para os Estados Unidos. Durante esse período, um casal encontra o corpo de Honora, liga para a polícia vai até a cena do crime, observa aquela cena cruel de assassinato. Então eles começam uma investigação super árdua para achar o assassino de Honora. Eles então vão até a casa de Honora, fazem uma investigação detalhada para achar alguma pista. Então eles encontram o diário de Pauline. No diário de Pauline, eles encontram todo o crime que foi detalhadamente escrito por Juliette e Pauline pouco tempo antes de matar Honora. Então eles descobrem que as assassinas é a própria filha de Honora e sua melhor amiga, Juliette. A polícia então prende Juliette e Pauline e no dia 29 de maio daquele mesmo ano, elas foram condenadas a apenas 5 anos de prisão. Por elas não terem idade suficiente, elas não poderiam ser condenadas à pena de morte, que era o que elas mereciam. Então, de acordo com a lei, elas deveriam ficar apenas 5 anos e depois de 5 anos, elas seriam libertas com uma condição. Elas nunca mais deveriam se ver ou se comunicar. Então, vocês podem ver que foi um crime que ficou impune. Porque 5 anos não é suficiente. Elas tramaram a morte de Honora de forma cruel. Após ser libertada, Paulina Parker se torna uma católica super devota. Ela então muda o seu nome para Hilary Nathan.
e ela se dizia super arrependida de tudo que havia feito a sua mãe Honora. Algum tempo depois, sua melhor amiga Juliette também é libertada da prisão. Ela e a sua mãe vão morar nos Estados Unidos. Elas se tornam mormons. Passa mais algum tempo, elas voltam para a Escócia e Juliette então decide finalmente mudar o seu nome para Anne Perry. Ela então, algum tempo depois, morando na Escócia, decide publicar alguns livros sobre casos fictícios de crimes, que para mim é algo absurdo, né? Anne se tornou uma escritora super famosa na Escócia por causa dos seus crimes que ela conta que são histórias fictícias. Atualmente, Hilary tem 82 anos e Anne tem 81. Como nós podemos perceber, foi um caso que, no meu ponto de vista, ficou impune, porque as duas apenas pegaram 5 anos de prisão e hoje elas vivem sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Elas premeditaram o crime, foi um crime cruel, porque Honora foi morta a 45 tijoladas na sua cabeça. Então, com certeza, foi uma cena de crime horripilante, bizarra, e mesmo assim hoje elas vivem sua vida como se nada tivesse acontecido. Esse foi o caso de hoje. Se você gostou dessa produção deste vídeo, por favor, se inscreva nesse canal, comente o que você achou. Se você tem outra ideia de vídeo que você queira que eu faça, deixe nos comentários, curta este vídeo. O meu canal é super recente, então eu conto com a sua ajuda para que ele possa crescer a cada dia mais. Muito obrigada pela sua atenção, por ter deixado eu entrar na sua casa. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!